Bem-vindos! Eu sou a Ana. E eu sou o André. Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem interessante que encontramos lá no editorial Quantum Dogs. O foco é aquele filme Saltburn, sabe? Que deu o que falar. Deu muito o que falar, né? Sim, e as cenas chocantes acabaram dominando, né? Mas esse material do Quantum Dogs argumenta que tem toda uma camada ali de simbolismo oculto, mas mensagens que muita gente talvez não tenha pegado. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar essa interpretação específica deles. Exatamente. É isso, porque a análise deles vai além daquela polêmica mais óbvia, né? E sugere uma narrativa simbólica onde, segundo a fonte, o mal não só está presente, mas ele meio que prevalece de uma forma bem perturbadora. Hum, Vamos começar a abrir isso então? A análise parte daquela premissa básica, né? O Oliver Quick, que é um estudante, assim, aparentemente modesto, uhum. ele entra no mundo dos Caton, aquela família aristocrática, porque é convidado para a propriedade deles, Saltburn. Só que, e aqui está o ponto, ao contrário do que talvez a gente esperasse, a fonte não vê o Oliver como vítima, não. Não mesmo. Pelo contrário, ele que é apresentado como a força destrutiva. E os Catons são descritos quase como ingênuos, sabe? Cães mimados, presas fáceis, não aquela elite super manipuladora que a gente às vezes imagina. E o fascinante para mim é como a fonte argumenta que isso tudo é construído com muito simbolismo. Eles falam bastante, por exemplo, em espelhamento, em inversões visuais, sabe? Que lembrariam aquele axioma hermético, assim na Terra como no céu. Ah, sim, sim. Aquela ideia de que o pequeno reflete o grande. A própria mansão, Saltburn, e principalmente o labirinto gigante que tem lá, são apontados como cenários assim, quase ritualísticos. O labirinto que historicamente é um lugar de iniciação, né? Em várias tradições antigas. Certo. Dentro tem no centro uma estátua de Minotauro. E, segundo essa análise, essa estátua é chave para a gente entender a jornada do Oliver, essa jornada mais sombria dele. Essa questão do simbolismo fica ainda mais forte quando a gente olha para o Oliver mesmo, né? A análise liga ele o tempo todo à escuridão. Isso. Chegou a comparar ele com Puck ou Robin Goodfellow, aquela figura meio traversa, meio até demoníaca do folclore inglês. Inclusive, ele usa essa fantasia na festa principal do filme, né? Exato. E em contraste total, o Felix, o amigo rico, é ligado à luz. Ele está usando asas de anjo nessa mesma festa. É muito direto o contraste. E aqueles atos mais chocantes do Oliver, tipo a cena do sangue menstrual, a da água da banheira. A fonte interpreta isso não só como choque pelo choque, né? Não, não. A análise sugere que esses atos teriam significado dentro de uma lógica meio ritualística, quase como práticas para dominar ou absorver o poder do outro, sabe? Ao que a fonte associa a rituais de magia negra, nessa interpretação específica. Entendi. E falando nesses atos, a fonte conecta eles direto a um clímax ritualístico, é isso? A festa com o tema de Sonho de uma Noite de Verão. Isso seria o palco principal. Seria o palco. Para essa fonte, a festa é o ápice desse processo de iniciação sombrio. Os trajes, como a gente falou, super simbólicos. Oliver de Puck, demônio, Félix de anjo. E a morte do Félix acontece onde? Bem no centro do labirinto, No labirinto. aos pés da estátua do Minotauro. E aqui tem um detalhe que a análise ressalta como bem perturbador. A estátua teria sido modelada no corpo do próprio Oliver, representada de forma fálica, triunfante e atacando um porco, o que lembraria uma outra cena que tinha alusões a canibalismo. Então, para essa fonte não tem muita dúvida. É a representação do triunfo do mal sobre o bem, da escuridão sobre a luz. Então, o argumento central dessa análise desafia aquela leitura mais comum do filme, né? Aquela de crítica aos ricos, Eat the Witch. Totalmente. A análise insiste que o filme, talvez de forma até meio subversiva, manipula a gente para torcer pelo Oliver, por essa força mais sombria. Ele não estaria buscando justiça social nenhuma, mas usando manipulação, atos perversos para tomar o lugar da elite, para se tornar a própria elite. E essa é uma questão fundamental que a fonte levanta. A conclusão dessa análise é que o Oliver, através desses atos que eles chamam de depravados, com essa conotação ritualística, ele consegue o que queria. Ele se torna um deles,
né? Um membro da elite, talvez até de uma elite mais oculta. O filme, nessa leitura do editorial Quantum Docs, usaria o choque, a transgressão toda, como uma fachada. Uma fachada. Exato. Para uma mensagem bem mais obscura, onde o mal, a perversidade, não só vence, mas é quase que mostrada como o caminho necessário para subir ao poder, ao sucesso naquele universo ali. Então, para resumir essa perspectiva da fonte, Saltburn seria apresentado não só como um filme polêmico, mas como uma teia complexa de simbolismo oculto. Cada elemento, sabe, dos personagens às cenas mais chocantes, estaria lá para reforçar essa ideia de que a manipulação, a perversidade, no fim são recompensadas naquele contexto. Pois é. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Inspirada por essa análise deles. Será que esse uso tão extremo do choque, da controvérsia toda no filme, acaba, intencionalmente ou não, normalizando ou até dando um certo glamour para esses mesmos comportamentos predatórios, ritualísticos, que na superfície ele parece criticar? Fica aí a questão para a gente pensar, né? Com certeza. Bom, agradecemos a todos pela audiência, pela conexão. Continuem acompanhando nosso trabalho nas redes sociais, @QuantumDocs, @QuantumDocs, no nosso site de estudos e pesquisas, que é o estudos.quantumdocs.space, e também pelo portal.quantumdocs.space. Isso aí. Até a próxima!